Comecei, galera! Comecei agora a nossa revisão de matemática. Estou compartilhando aqui com vocês a tela dos assuntos pelos quais iremos revisar hoje. Eu decidi começar a nossa revisão de hoje com o tema da porcentagem, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Porcentagem é o assunto que nós vamos começar hoje. A porcentagem tem como símbolo esse tracinho aí. Não quero discutir isso aqui, é um recurso muito usado em bancos, porque os bancos acrescentam muitos juros para a gente, né? A gente paga muito juros nos bancos. Também é muito usada a porcentagem nos comércios. Eles oferecem descontos quando as compras são feitas à vista ou juros quando as compras são feitas a prazo. Então, a porcentagem é algo muito comum. Se você vê em uma loja uma placa de porcentagem, ou se você vê na questão da prova uma questão de desconto e tiver porcentagem com a palavra desconto, você vai tirar a porcentagem e depois vai fazer um cálculo de subtração. E se você vê juros, você vai tirar a porcentagem e depois fazer um cálculo de adição. Então, desconto da porcentagem, você faz uma subtração. E juros, você adiciona um valor. Qual é o procedimento para se calcular uma porcentagem, galera? Primeiro. Alguém lê aqui para mim o número 1. Transforme a porcentagem em uma fração. Muito bom, obrigada, Elô. Primeiro passo é você transformar a porcentagem em uma fração. Exemplo, eu tenho aqui a porcentagem que é 20%. Então, eu vou colocar o 20 ou qualquer outro número que tiver aqui na parte de cima. E na parte de baixo eu vou colocar o 100. Por quê? Porque a gente viu aqui no slide anterior que porcentagem quer dizer por 100. Né? É de origem latina e quer dizer percentum ou por 100. Então, a porcentagem é o número que eu quero, não importa qual, o 20 aqui é apenas um exemplo, dividido por 100 ou sobre 100, tá? Relacionado com 100. Então, 20% eu transformei aqui em 20 centésimos. Primeiro passo. E eu não posso pular passo nenhum. Tem que ser na ordem, tá? Depois que eu transformei a porcentagem em uma fração, vem o segundo passo. Bela Brito, leia para mim aqui o segundo passo. O que eu devo fazer? Corte os zeros e depois multiplique o valor. Então, o segundo passo é cortar os zeros. Exemplo, eu transformei aqui 20% em 20 centésimos, não foi? E eu coloquei essa fração aqui, 20 centésimos, porque está relacionado com 20%. Eu quero descobrir 20% de 1.300. Então, eu vou colocar um 1.300 aqui, porque é 20% dela, né? E aí, para eu multiplicar, eu vou ter que primeiro cortar os zeros. Então, os zeros do 100, eu vou cortar. No caso do 1.300, tinha 2 zeros. Então, eu vou cortar os 2 zeros do 100 e os 2 zeros do 1.300. Se eu cortar os 2 zeros do 1.300, Bela, vai ficar que número aqui? 13. Se aqui é 13, eu vou multiplicar. Olha o sinalzinho da multiplicação aqui, galera. Ó. Tá vendo aqui? Eu vou multiplicar o 13 pelo 20. Ao multiplicar o 13 pelo 20, eu encontrei o número 260. Beleza? Então, veja que eu cortei os zeros. Aqui, ó, tá em vermelho para você saber. Aqui, o 100, né, tem 2 zeros e aqui tem 2 zeros. Então, eu cortei os 2 zeros. Só me sobrou 13. Aí, eu multipliquei o 13 pelo 20, que deu 260. Caso, atenção aqui, olha, para essa dica. Caso eu não use os 2 zeros, eu só use um zero, ó. Se eu só usar um zero, aí o procedimento vai ser outro. Porque aqui nesse exemplo eu usei os 2, tá vendo? Os 2 zeros do 100. Mas nesse exemplo aqui, eu multipliquei, eu tenho o número 130, né? 20% de 130. 130 não tem 2 zeros, só tem um. Mas 100 tem 2 zeros. Então, eu cortei um zero do 100 e um zero do 130.
ficou 10 aqui embaixo e aqui ficou 13. Eu vou multiplicar o 13 pelo 20, porque o procedimento não muda. 13 vezes 20, que é igual a 260. E esse zero que sobrou aqui vai ser transformado em uma casa decimal. Aqui. Tá dando para enxergar direitinho isso aí? Uma casa decimal. Ó. Então, veja que nesse caso aqui, se 260 era o número da multiplicação do 13 vezes 20, esse zero aqui, ele se transformou em uma vírgula. Essa vírgula, ilusoriamente, estaria aqui. Mas eu precisei transferir ela para aqui. Por quê? Porque tem um zero. Então, 13 por 130, que é 13. 13 vezes 20 dá 260. Mais 130, 20% de 130 é 26. E não 260. Tá? Então, é 26. Por causa da vírgula, da casa decimal aqui. Olha esse outro caso aqui, galera. Se eu não cortei nenhum zero, né? Se eu não cortar nenhum zero, galera, o que vai acontecer? Então, eu tinha o número 13 e 13 não tem zero nenhum. Quanto é 20% de 13? Eu vou multiplicar o 13 vezes o 20, que dá 260. Mas veja que esses dois zeros aqui não foram usados. Porque não tem como cortar ele aqui, porque aqui não tem zero. Então, o que eu fiz aqui, galera? O primeiro zero foi uma casa decimal e o segundo zero foi a segunda casa decimal. Opa. Então, galera, se a minha vírgula ilusoriamente estava aqui, eu pulei duas casas decimais e coloquei ela aqui. Deu para entender, galera? Já tô com duas dúvidas. Peraí, então, deixa eu interromper aqui. Dá pausa aqui. Muito bem. Então, continuando aqui, galera, as nossas apresentações, né? Porcentagem, eu acho que ficou claro para vocês qual era o foco aqui, né? Da porcentagem. Vamos agora para a medida de comprimento. Vocês aprenderam na aula passada que existem medidas de comprimento padronizadas e não padronizadas. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês na tela são 4 exemplos de medidas não padronizadas. Por que não padronizada, galera? Porque ela não tem um tamanho fixo, tá? Ó, ela não tem um tamanho fixo. Porque cada dedo tem um tamanho diferente, cada pessoa tem um pé de tamanho diferente, cada pessoa tem uma mão de tamanho diferente, cada pessoa tem um passo de tamanho diferente. Então, esses 4 exemplos aqui são medidas não padronizadas. São exemplos de medidas não padronizadas. Tem outros também, tá bom? Só trouxe esses 4 aqui. Essas medidas não padronizadas, elas são super antigas e elas existem, ó, bem primeiro do que as medidas padronizadas. Só que as pessoas, percebendo que dava diferença na hora de medir as coisas, elas precisaram criar uma medida padronizada. Foi assim que eles criaram essas aqui que vocês estão vendo, né? Que foi a fita métrica, o metro, aquele metro de madeira, né? Que a gente usa em loja. Usava em loja, nem sei se tem mais. Tem a trena. Nós temos esse outro instrumento aqui, que eu esqueci o nome desse treco aqui. Tem a régua. Esses aqui são alguns instrumentos que nós usamos para fazer as medidas de medidas padronizadas. Mas a tabela mesmo é essa daqui, ó. Essa daqui é aquela tabela que eu falei para vocês, que vocês precisam memorizar. Quem quiser tirar um print dessa tela aí, porque vai precisar dela para responder a prova, tá bom? A gente fez ela no livro. Ah, beleza, vocês construíram ela, agora eu tô lembrando, é verdade. Então, essa tabela aqui, essas medidas que vocês estão vendo aqui em cima, os símbolos dela aqui embaixo, os nomes, são as chamadas de medidas padronizadas usadas nesses instrumentos aqui, que são instrumentos de medidas padronizadas. A principal medida de comprimento é o metro. O metro é a principal medida, ele está aqui no meio. Nós temos, depois dele, 3 medidas menores do que ele e 3 medidas maiores do que o metro, tá? As mais conhecidas por vocês aqui é o próprio metro, né? O próprio metro. Também o quilômetro, porque muitos têm viagem de carro e sabem das distâncias lá das cidades entre quilômetros. E o centímetro. Nós também
Fala. Não, é o centímetro também. Nós também usamos muito centímetro, né? Na escola, ou para medir coisas menores, ou as costureiras usam muito. E também os milímetros. Milímetro não é muito usado pela gente, não, mas é bem conhecido. Agora, o decímetro, o hectômetro e o decâmetro, eles não são muito conhecidos, não. Tá? Esses 4 que eu mostrei para vocês são mais conhecidos do que eles. O nosso desafio aqui hoje, galera, é como mudar as medidas de comprimento. A gente chama de conversão. Converter, ou mudar as medidas de comprimento. Por exemplo, agora eu vou ensinar para vocês como você vai mudar uma medida de comprimento da maior medida para a menor. E aqui eu tenho um exemplo do quilômetro, né? Então, por exemplo, 23,01 quilômetros, 23 quilômetros, é ida e vinda do porto, mais ou menos isso aí, ida e vinda do porto. Dá uma média de 23 quilômetros. Se bem que lá, ida e vinda é 24. Mas suponhamos, 23 quilômetros é a ida até o porto de Santa Cruz e a vinda. Eu quero transformar isso em metro. Ou seja, se eu ir até o porto e voltar até o porto, eu vou estar andando quantos metros? Para eu fazer essa conversão de medidas, olha o que eu faço. Eu coloco o número, se eu tiver a tabela, né? Eu vou colocar o número aqui, ó. 23,01. Tá vendo? Eu vou colocar o número aqui e eu vou simplesmente deslocar a vírgula. A vírgula tá aqui, tá vendo, galera? 23,01. A vírgula não tá aqui? Pronto. Eu quero que ela chegue no metro. Então, a única coisa que eu vou tirar aqui é a vírgula. Vou até riscar, porque eu não sei apagar, peraí. Eu tô aprendendo a mexer nesses trem, galera. Vocês estão vendo que uma hora ou outra a gente aprende, ó. Eu vou apagar aqui a vírgula. Não era para apagar o 3. Mas eu coloco de novo. Apaguei a vírgula. Vocês estão vendo, né? Que eu apaguei. E vou colocar ela onde, galera? No metro. Tá? O metro não é aqui? Então, vou colocar a vírgula aqui. Para a vírgula não ficar só, vocês sabem que a vírgula não pode ficar só. Eu coloco o 0. Beleza? Claro que essa vírgula aqui, galera, ela não tem função nenhuma. Ela só serviu para eu fazer o deslocamento da medida. Ou da medida, né? Então, eu desloquei a vírgula para a direita. Ó, para a direita. Estou andando para lá. Então, estou andando para a direita. Desloquei a vírgula para lá, que era até o metro. Ela veio até o metro. E para ela não ficar só, eu coloquei um 0. Esse 0 aqui, essa vírgula aqui não tem função nenhuma. Então, eu vou apagar ela. Espero só apagar ela. Apaguei só ela. Pronto. Essa é a minha resposta. 23 mil metros e 10 decímetros. A medida até o porto, ida e vinda caminhando. Ou em metros. Né? Em metros. Que é 23 quilômetros, dá 23 mil metros. Deu para entender? Deu, tia. Deu. Vamos para a próxima. Deu. Mas se eu quiser... aqui eu tenho outros exemplos, galera. Ó, por exemplo, se eu quero transformar o metro em DM. Ué, galera, DM é medida pequena. Então, pula essa daqui, que eu vou explicar daqui a pouco. Se eu quero transformar a medida de Dan em metro, que é do grande para o pequeno, né? O que eu faço aqui? Eu tenho 200 Dans, né? Não é 200 Dans? Deixa eu ir aqui em caneta. Deixa eu ver se essa caneta aqui é melhor do que aquela, galera. Deixa eu ver. Então, aqui 200 Dans. Ó. 200 Dan. Não é assim? Dan é aqui. Eu tenho 200. Eu quero transformar, galera, em quilômetro. Esquece, galera, esse exemplo que eu vou explicar agora. Pera aí. Vou pular o slide aqui. Aqui. Eu tenho uma medida menor e eu quero transformar essa medida pequena em uma medida... Lê aqui para mim.
Maior. Maior, Maior. tá? Então, eu tenho uma medida pequena, eu quero transformar ela em uma medida maior. O que que eu faço aqui? Eu vou deslocar a vírgula para onde? Para a esquerda. À esquerda, tá? Então, se a minha medida é pequena, eu quero transformar ela em uma medida menor, ou em uma medida maior, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Exemplo, eu tenho 375 centímetros. Tá vendo o centímetro aqui? Eu tenho 375 centímetros. Não pode colocar duas casas decimais no mesmo, na mesma casinha, tá bom, galera? 375 centímetros, eu quero transformar em quê? Em metro. O que que eu faço aqui, galera? A vírgula não tá aqui no 5? Eu vou para metro. Então, eu vou colocar o 3 aqui no metro, o 7 aqui no Dan e o 5 aqui no cm. Tá bom? Aí, ó, separar aqui para você não misturar. Aí, o que que eu faço aqui? Eu pego a vírgula que estava aqui, coloco ela aqui, ó, no metro. 375. Vou usar a borracha para não ficar tão feio assim. .375 seria a minha medida transformada. Aí eu vou voltar o slide aqui, porque tem aqueles exemplos lá que eu dei para vocês anteriores, que eu não prestei atenção, coloquei lá antes do slide, que era isso aqui. Transformar o metro em Dan. Dan é menor do que o metro. Então, eu tenho 25 metros. Deixa eu apagar isso aqui. Tia, eu vou sair aqui para passar para o computador, viu? Tá. Então, eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá dando para enxergar aqui? 25 metros. Eu subentendo que a minha vírgula esteja aqui na frente do 25. Subentendo isso, né? Eu quero transformar o 25 em Dan. Dan. Então, eu vou pegar o 2 e vou colocar aqui no Dan. O 5 vai sair daqui e vai vir para aqui. E a vírgula vai aqui para frente. Ô, tia. Oi. A senhora falou Dan é DM. É DM. Não é Dan, não, é DM. Pronto, se a minha vírgula saiu daqui, eu coloco um zero aqui. Vou apagar aqui para não ficar misturado. E essa é a minha resposta, 250. Como a vírgula aqui não tem valor nenhum, eu apago ela aqui, 250. Então, eu fiz um deslocamento da vírgula e dos números mudando de lugar. Bom? Dúvida nessa parte, galera? Para nosso próximo conteúdo, galera, nós vamos falar sobre as divisões. Divisões por 10, 100, 1000. Tá? Deixa eu ver aqui se vai. Para eu dividir por 10, por 100, por 1000, galera, a única coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Deslocamento de vírgula. Deslocamento de vírgula. Eu não preciso armar uma continha para fazer um deslocamento de vírgula, para descobrir a resposta de uma divisão. Então, se eu tenho 7 e eu quero dividir por 10, o 10 tem um zero. Um zero, eu vou deslocar a minha vírgula. Ah, tá, esqueci de falar. Eu vou deslocar para que lado, né? Eu vou sempre deslocar para a esquerda, porque se for para a direita é multiplicar, o número fica maior. Então, eu vou deslocar para a esquerda, voltando. Então, se o meu 7 está aqui, eu vou voltar uma casa decimal e colocar a minha vírgula aqui. Então, eu subentendo que na frente do 7 tem uma vírgula. Subentendo que na frente de 56 tem uma vírgula. Tá? Subentendo. Aí, é por isso que quando eu vou deslocar, ó, eu corto o zero para eu entender que eu vou pular uma casa decimal e pulo uma casa decimal. A vírgula fica aqui. Aqui, de novo, divisão por 10.
Cortei o 0, então eu vou pular um número. O número, ó, galera, ó, a vírgula já estava aqui. Nesse exemplo aqui, nesse não tinha vírgula, mas nesse tem. Então, se a vírgula está aqui, eu vou tirar ela daí, vou transformar ela para aqui. Nesse caso, o 2 não fica só. Eu coloco um 0. Aí a resposta fica esse aqui, ó, 0,245. Do mesmo jeito, o deslocamento por 1000, tá? Por 100, quer dizer, 2 zeros. Por 100 é 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas. Então, se eu tenho 8 e a minha vírgula, eu subentendo que esteja aqui, é 2 casas. 1, 2. Então, já. Então, 1, 2. A minha vírgula vai depois da segunda casa, ó. Ué? 1, 2. Ah, não. 1, 2, galera. O erro foi meu. Aqui. Eu subentendi. Então, a minha resposta é essa aqui, ó, 0,8. No caso dos 58, eu também não tenho vírgula. Então, eu acho que ela está aqui. Eu vou pular 2 casas. 1, 2. Vamos pular? 1, 2. Ai, galera, isso aqui é horrível para manipular. Subentendo que a minha vírgula esteja aqui. 0,58. Do mesmo jeito, se a minha vírgula já está aqui, ó ela aqui, né? Eu vou deslocar 2 casas. 1, 2. Coloco 0, 1, 2, coloco 0. A resposta é essa aqui. Na divisão por 1000, do mesmo jeito. Eu desloco a vírgula 3 casas. Porque o 1000 tem 3 casas, ó. 1, 2, 3. Nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhuma vírgula. Então, eu subentendo que ela esteja aqui. Então, eu vou deslocar 3. 1, 2, 3. E coloco a vírgula aqui, e para ela não ficar só, coloco 0. Tá bom? Aqui, 3 zeros, 3 casas. Eu já tenho 2 aqui, então acrescento mais um 0 e uma vírgula. Mas aqui eu já tenho a vírgula, então eu partiu dela, eu coloco mais 3. 1, 2, 3. A vírgula vem para aqui, e eu acrescento 0 aqui, e 2 zeros aqui. Tá bom, eu estou ocupada aqui. Divisão por 10, 100 mil, galera. Alguma dúvida? Tá. O nosso último conteúdo que vai cair na prova de amanhã é outros tipos de divisão, galera. Outro tipo de divisão é isso aqui, ó. Esse slide que eu estou mostrando para vocês aqui. Quando você for fazer uma divisão e essa divisão tiver o número... Espera aí. E essa divisão tiver o vírgula, não importa se a vírgula está no dividendo ou no divisor, não importa onde ela esteja. Mas se ela tiver, você vai seguir esses passos aqui embaixo, ó, esses. O primeiro passo que você vai seguir, ele tem que ser o primeiro e vai valer para qualquer divisão de número decimal, com exceção das divisões que tenha 10, 100 ou 1000. Porque se tiver 10, 100 ou 1000, você vai seguir essa dica aqui, apenas deslocando a vírgula. Não precisa dividir assim, tá? Mas se for qualquer outro número que não seja 10, 100 ou 1000 e tiver vírgula, o primeiro passo é esse aqui, ó. Igualar. Igualar o quê? Lê para mim. O número de casas decimais. Isso, o número de casas decimais, ou seja, o número de casas depois da vírgula. Aqui o próprio exemplo já tem aqui, ó. 58,2 dividido para 4, tá? Só que o 4 não tem nenhuma casa decimal depois. Então, foi acrescentado uma casa decimal depois, que foi, no caso, 0, né? Um número depois da vírgula. Porque eu subentendo que existe sempre, ó, existe sempre uma vírgula aqui, tá? É um subentendimento, tá? No seu subconsciente, mais ou menos isso aí. Então, veja que eu vou pegar e igualei as casas decimais e, por fim, depois que eu seguir o primeiro exemplo, o primeiro passo, eu vou para o segundo passo. Depois que eu igualei o segundo passo, eu vou o quê? Eliminar? Dê aqui para mim. A vírgula. Eliminar a vírgula e dividir normalmente. Então, se eu tinha 58,2, agora eu vou ter 582. Se eu tinha 4,0, agora eu vou ter 40. E vou dividir normalmente, 582 dividido para 40, que é algo que vocês já sabem muito bem. Então, é só isso aqui, seguir essas duas dicas. Acrescentar